TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Olá, estamos iniciando o nosso programa Gestão SA. Para hoje, temos conosco a presença honrosa aqui do professor Nicola Minervini, especialista em Gestão de Comércio Exterior. Vejamos agora uma pequena apresentação do currículo do professor Nicola, por favor. Como vimos, a experiência do professor Nicola é vasta. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a vocês. Uma primeira questão. Qual a importância? Como é que se dá essa questão do comércio exterior dentro da sua visão? Bom, sem dúvida o comércio exterior hoje em dia é a vida, eu diria, do mercado internacional. Aliás, o Brasil ainda está muito atrás nisso, pois apesar de sermos a sexta potência econômica, o Brasil ainda não alcança 2% do comércio exterior mundial, apesar dos gigantescos progressos que tem feito nos últimos 10 anos. Então, ainda não somos um país fechado, apesar da grande abertura que houve. É importantíssimo o comércio exterior, porque só através do comércio exterior um país aprende a ser muito mais competitivo, aprende inovação. Não podemos falar de protecionismo se a gente não vê o que está acontecendo lá fora, se a gente não assiste feiras internacionais. Então, eu diria que o comércio exterior tem que ser a base do desenvolvimento de um país. E mais que comércio exterior, eu falaria de cultura exportadora, cultura de internacionalização. Nós não podemos ficar, apesar de nós termos um mercado interno fantástico, mas mesmo assim, nós temos que pensar a nível global, não podemos pensar a nível só de Brasil. Já foi feito muito, mas ainda isso representa algumas gotas d'água no panorama internacional. Então, nós temos que investir muito mais em treinamento, inovação, culturas, conhecimento de culturas, de maneira que o Brasil possa ocupar uma posição muito mais de relevo da posição, digamos, mínima que hoje em dia representa no comércio internacional. Portanto, não é uma questão só de gestão e administração interna, mas preparação, sem dúvida, e disponibilidade para, né? Sendo muito treinamento. Vamos aprender dos nossos concorrentes. O que fez o Japão anos atrás, o que está fazendo a China hoje em dia. A base é treinamento. Tem que formar o pessoal, tem que viajar, tem que participar de feiras. Um exemplo clássico, o sucesso do país Alemanha, como país, porque a Alemanha é o país das feiras. Desde o ano 1300 e algo, que se realizam feiras. Nós, claro, Brasil, nós temos muitas feiras, mas ainda a gente está até se brigando que faz feiras quase que contemporaneamente em cidades a 100 km de distância. Nunca vai ser uma feira de caráter internacional, porque a gente está se roubando clientes reciprocamente. Que tal então decidir, você é melhor em móveis, então vai fazer móveis na tua cidade, mas eu sou melhor em calçadas, então você não faz de calçada, vamos fazer a minha de calçada. Até que uma feira não tenha um caráter internacional, nós não vamos arrecadar aqui um público internacional. Então, eu costumo dizer que a feira é um metro para a gente medir se de 0 a 10 estamos em 2, em 8 ou em 12. Isso também é comércio internacional. Perfeito. Nós vamos dar uma olhada numa matéria que foi produzida pela nossa equipe aqui da TV Univates, numa empresa local que está ligada diretamente a esse conceito de comércio exterior, para que a gente também possa contextualizar um pouco o tema na nossa realidade. Vamos dar uma olhadinha, por favor. Comércio exterior é a troca de bens e serviços através de fronteiras internacionais. O comércio internacional está crescendo devido à sua importância econômica, social e política. Cada vez mais empresas buscam a exportação. A Café Espesso é uma indústria produtora de café, localizada no município de Estrela, na região do Vale do Taquari. Conheça um pouco da empresa e do seu processo de exportação. A gente trabalha hoje com 3 linhas de café torrado e moído,
A gente recebe o grão da região de Minas e do Espírito Santo, que são regiões produtoras de café. O Rio Grande do Sul não produz café, nós não somos uma região produtora. E o que acontece aqui dentro da fábrica? A gente recebe o produto in natura, ele vem de fazendas mapeadas, o processo todo começa no período da colheita. Além de ter essa seleção de grãos na fazenda, o que define isso? Não somos nós, indústria. Existe uma parametrização onde técnicos, inclusive um dos nossos produtos, ele tem na embalagem a escala sensorial. Como é que é feito isso? Essa escala ela é definida pelas propriedades onde técnicos avaliam 10 pontos diferenciados do café, desde a questão da cor, do corpo, da composição dele, no final se nos deixa com ardência ou nos dá um ar de um paladar suave, e aí a gente tem notas. Essa nota ela vai de 0 a 4 é impróprio para consumo, não é uma bebida que a gente pode consumir. Quando ela chegar de 4,5 a 6, é uma bebida tradicional, é o padrão normal que nós estamos habituados a tomar. Quando ela chegar a nota de 6,5 a 7,3 é uma bebida superior. E aí quando ele passar da nota de 7,3 a 10 é um café extremamente gourmet, é o que tem de melhor, digamos, é a ponta do grão, é o melhor do produto. Quando se fala de Brasil, lembra-se de café. Os países reconhecem o Brasil como um país exportador deste produto. Porém, na maioria das vezes, o café é exportado in natura e não em forma de produto final. O Brasil tem a cultura de exportar café in natura, ele não tem o hábito de exportar o café pronto, processado ou já industrializado da forma que a gente exporta. Nós somos pequenos e de uma certa forma modestos quanto ao mercado externo, mas somos uma das primeiras empresas a exportar café com produto final. Todas exportam ele in natura. Uma das vantagens da exportação está no número reduzido de concorrentes em potencial. Dentro do Brasil, outras marcas mais lembradas acabam reduzindo os lucros de empresas menores, que acabam identificando no mercado externo uma alternativa. Desde o comprador de grandes redes ou de mercados pequenos, que ele também está bloqueado em não conhecer o produto e não identificar produto café, não marca Espesso ou marca A ou BC, mas ele está bloqueado nas marcas tradicionais. Então, nos dificulta em poder apresentar um produto ao consumidor de forma diferente. Já o mercado externo, ele está aberto para isso, ele quer produtos diferentes, ele quer produto com qualidade dentro do que aquilo que atende o seu paladar. E aí que a gente conseguiu ter um êxito ou ter aceitação muito melhor do que aqui no Brasil. Hoje a empresa exporta seus produtos para a França, Estados Unidos, Coreia, China e Jordânia. Conhecer o paladar do consumidor e a forma de preparo da bebida lá fora foi o segredo para o êxito desta empresa na exportação de café. Como a gente conseguiu ou de que forma esse produto chegou no consumidor francês? Foi identificando o consumo, foi identificando a forma que o consumidor local ou da rede que hoje nos compra tinha necessidade, e a gente desenvolveu o produto dentro da especificação. Não existe hoje nenhum órgão, uma certificação específica que nos dê condição. O que nos dá sim condição e nos dá um passaporte já para poder trabalhar com o mercado externo é ter o selo da BIC aqui no Brasil e ao mesmo tempo é identificar a necessidade do consumidor. Um outro cliente que a gente prospectou no mercado para o Oriente Médio, para a Coreia e agora para os Estados Unidos, foi exatamente identificando o perfil e a necessidade do consumidor. A gente fez vários testes mandando produto in natura ou mandando produto dentro do que a gente classificava aqui no Brasil e a gente recebia a resposta negativa, que o nosso produto não era aceito. A gente inverteu o processo, eu fui para lá, tentei entender desde o processo de preparar, que muitas vezes o equipamento é o que interfere na bebida final. Então o grande desafio foi identificar a forma de consumir, ou a forma com que ele é transformado em bebida. E a partir daí a gente hoje já está no terceiro, quarto embarque, estamos tendo recompra, está aumentando, o cliente está satisfeito com o produto. Vamos a um pequeno intervalo comercial e na sequência teremos mais algumas perguntas ao professor Nicola Minervini. TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Estamos de volta com o nosso programa Gestão SA e a presença aqui hoje do professor Nicola Minervini, especialista em comércio exterior. E a pergunta, professor, no ano passado, 2011, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Brasil teve um potencial
de exportação de 256 bilhões de dólares. Foi esse o valor realizado. Só que, deste valor, 94% foi realizado por grandes empresas. E a questão que se coloca aí é como ficam as micro, pequenas e médias empresas. Como estas empresas podem aumentar desses 6%, podem se preparar para participar desse bolo com maior ênfase? Claro. Bom, um primeiro exemplo. Na Itália, 75% da exportação italiana é feita por pequena e média empresa. Isso nos diz que pequena e média empresa pode exportar. Claro, não por preço, mas por design, inteligência comercial, tecnologia. No Brasil, nós temos mais de 6 milhões e 500 mil pequenas e médias empresas. Só 12 mil, de vez em quando, exportam. Então, claro, ainda tem muita coisa para fazer. Agora, não é que todo mundo pode exportar, porque às vezes a gente faz programas de assistência à pequena empresa e leva na feira na China, em Frankfurt ou em Paris. Primeiro, antes tem que fazer uma seleção. Primeiro tem que dividir o assunto em duas partes. Quais são as empresas que não podem exportar pelo tamanho, pelo produto, pela atitude? Então, a essa empresa tem que fazer um programa de competitividade. Se ela vende para Garibaldi, talvez vender para São Paulo, quer dizer, no mercado interno. Se ela vender para a lojinha da esquina, talvez vender para um shopping center famoso, aumentar o valor agregado. E para as empresas que têm os mínimos requisitos para enfrentar o mercado internacional, a essa empresa tem que fazer treinamento, tem que fazer visitar feiras. Aqui um ponto importante. Estamos levando muita gente em feiras internacionais como expositor. E talvez o pessoal acabe de descobrir que está na feira errada. Primeiro leva ela como visitante e depois como expositor. Porque pode ser que você chegue à conclusão que você não tem produto, você não está preparado, você não tem competitividade. Então, sem dúvida, dá para fazer entrar mais e mais empresas. Nós podemos diversificar a pauta de exportação, podemos deixar entrar mais e mais empresas, mas não com incentivo, porque uma vez que tirou o incentivo, acaba a exportação. Mas ensinando a pescar não dá o peixe. Quer dizer, treinando o pessoal, como? Leva em uma feira internacional como visitante. A empresa vai se dar conta que se ela não fizer algo de urgente, não para amanhã, mas para ontem, ela nem sequer vai vender aqui no mercado interno. Porque hoje em dia, quando se fala de internacionalização, não quer dizer que eu tenho que exportar. Eu tenho que sobreviver aqui no meu quintal. Porque aqui no meu quintal está chegando gente de fora. Então, eu necessariamente preciso pensar em nível de internacionalização. Perfeito. O senhor tocou num assunto sobre valor agregado. E aí também cabe uma questão que o Brasil tem crescido a sua pauta de exportação, mas o crescimento tem se solidificado muito em cima de minério de ferro, de grãos, que são commodities, né? Claro. E a falta deste valor agregado faz com que nós exportemos mais, mas na verdade ainda podemos melhorar muito a rentabilidade dessa exportação. Exatamente. Como é que as empresas podem, mesmo as micro, pequenas e médias, trabalharem nesse processo de trazer o valor agregado para o seu produto? Bom, sem dúvida eu costumo dizer que nós estamos exportando navios de soja e estamos importando meia dúzia de containers de surf, praticamente. Ou, aliás, estamos fornecendo munições ao inimigo. Nós estamos fornecendo matéria-prima, quem vai fazer valor agregado, produtos, e vai exportar para nós com N vezes mais o valor da matéria-prima. Então, talvez menos mármore é mais tampo de mesa, menos couro é mais sapato, menos saco de café é mais máquina de café. Quer dizer, temos que pensar nisso. Como é que uma pequena e média empresa pode fazer isso? Tem duas opções. Ou uma empresa investe em design, tecnologia, inteligência comercial, mas é um pouco romântico isso, como é que a empresa pode fazer isso se não tem reais? Ou uma empresa tem que aumentar o próprio tamanho, também é romântico, porque para fazer isso tem que ter reais. A única solução, eu não queria ser drástico, mas a única solução é integrar experiências do tipo, você conhece a Alemanha, eu conheço a Suíça, você é bom em matemática, eu sou bom em engenharia, você é bom em fabricar calçado, eu sou bom em fabricar, quer dizer, verificar o que nós podemos fazer junto e o que cada um de nós continua fazendo o que sempre fez. Então, eu falo muito de associatividade, de grupos de empresas, mas não um consórcio de exportação.
Eu falo de sistema integrado de promoção da competitividade. Nós já tivemos várias experiências sobre isso. Se nós colocarmos ao redor de uma mesa 10 empresários do setor de móveis, calçados, máquinas, o que for, e a gente fizer essa pergunta, pega um papel, do lado esquerdo coloca o que dá para fazer junto, do lado direito coloca o que dá para fazer, cada um faça o que sempre fiz, eu tenho certeza que na terceira, quarta reunião, as atividades que as empresas podem fazer em conjunto vão aumentar muito mais. Eu sei que isso é muito difícil no Brasil, porque nós, por sermos latinos, somos individualistas por natureza e desconfiados por vocação. Acontece que hoje em dia isso é proibido pensar assim. Eu não posso pensar que o meu vizinho é um concorrente. Eu não tenho que pensar nas similaridades que nós temos. Eu tenho que pensar nas coisas diferentes que nós temos, para que, juntando isso, a gente possa acelerar o nosso processo. Esse, para mim, é o caminho. O caminho para a pequena e média empresa é associatividade, mas não pensando de ser sócio da tua empresa, pensando em design, tecnologia, máquinas, consultoria, cultura, tudo aquilo que custa muito para mim, que sou um, pode custar 1/10 se somos 10. Portanto, a competitividade dentro da empresa, mas a associatividade para fora da empresa. Esse é o caminho. Perfeito, professor. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos logo na sequência com mais algumas questões sobre comércio exterior com o professor Nicola Minervini no nosso programa Gestão S.A. TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Mais um bloco de perguntas aqui com o professor Nicola Minervini. Professor, questão das empresas que querem entrar no processo do comércio exterior. Como é que as empresas podem começar a se preparar? Quais são os primeiros passos? Quais são as suas primeiras preocupações para que elas possam acessar o mercado exterior, estando capacitadas para terem essa competitividade? Eu costumo dizer que no Brasil nós falamos que para começar a exportar, mínimo você tem que se registrar no tal do Siscomex ou nas entidades. Acontece que no Brasil a gente faz curso para tudo, até para batizado ou crisma, mas não faz curso para exportar. Então, antes de pensar no registro, você tem que se perguntar, eu estou pronto para exportar? Então, respondendo à pergunta, primeiro eu tenho que fazer uma avaliação, se de 0 a 10 eu estou em 2, em 8 ou em 12. Como? Visitando uma feira internacional. O melhor investimento que o empresário pode fazer. Visita uma feira número 1 do teu setor, em 3 dias você já chegou à conclusão se você está pronto, se te faltam 2 anos, você tem que fazer uma aliança estratégica. Então, uma vez que você chegou a fazer essa avaliação, tem que identificar onde você é melhor, onde você é menos vulnerável, porque pode ser que você tenha uma gama de produtos, você não pode ser bom em tudo, pode ser meio ruim em algo e melhor em outros assuntos. Então, selecionar o teu produto. E nós fazemos errado. A primeira coisa que a gente se preocupa, em que mercado eu posso exportar? Momento. Primeiro temos que ver que produto eu posso exportar. Uma vez que eu identifiquei o produto, eu tenho que me organizar, tenho que ter um mínimo de organização. Dependendo do tamanho da empresa, se eu posso me permitir o luxo de ter um executivo de comércio exterior, que é o coração da empresa, não é um apêndice, não é um adendo da empresa. O problema é que a gente tem considerado a exportação como meta de faturamento e não como um fator de estratégia. Tanto é verdade que quando o dólar vai para baixo e para cima, o pessoal para ou vai na exportação. Está erradíssimo. Nem falar da imagem do país lá fora. Voltando para nós, se você não tiver a possibilidade de ter um executivo de exportação, aí entra o assunto do grupo, o assunto de uma trading, de uma empresa comercial exportadora. Quer dizer, aprendendo aos poucos, identificando poucos mercados, não começa a mandar e-mails e correios para cá e para lá, mas identifica poucos mercados para você fazer uma certa experiência com o menor recurso possível e aí aos poucos você vai indo. Esse seria, digamos, o roteiro. Avaliação inicial, visita à feira, seleção de produto,
ter uma organização mínima interna ou externa, identificar o mercado e principalmente responder a essa pergunta: por que alguém tem que comprar de você e não do teu concorrente? Isso parece óbvio, mas às vezes eu lhe confesso que é a pergunta mais difícil para fazer para o empresário. Porque se eu perguntar para o senhor: por que eu tenho que comprar da sua empresa? Ah, porque nós somos bons, porque nós temos o certificado ISO 9000 alguma coisa, porque a nossa empresa é tradicional nisso, mas isso não me diz quanto eu estou ganhando ou quanto eu estou perdendo fazendo negócio consigo. Então, isso eu chamo de fatores de atratividade. Por que alguém tem que fazer negócio consigo e não com o outro? Uma vez que eu respondi isso, que não é fácil, aí eu posso comunicar. Nós temos que melhorar a comunicação. E a gente investe pouco na comunicação. Então, como é que o pessoal lá fora, nesse mundo tão globalizado de Twitter, iPad, iPhone e companhia, como é que vai saber que eu tenho um produto decente? Eu tenho que investir em comunicação. Mas não posso, se eu não sou um experto, não posso fazer isso em casa. Tenho que chamar um experto nisso. Como tem que chamar um experto experto legal, experto de despacho, etc, etc. Esse seria o caminho, digamos, uns primeiros passos que eu sugeriria a uma empresa, principalmente visita a feira número 1 do próprio setor e o melhor investimento que ele pode fazer. Perfeito. Exploramos um pouquinho a sua experiência internacional, principalmente Itália, Brasil, né, no seu foco de trabalho. Como é que o senhor avalia que estão as empresas brasileiras no sentido geral, nessa tônica de estarem ou não, ou estarem em processo de preparação para o comércio exterior? Situação Brasil hoje. Sim, eu diria que, sem dúvida, eu conheço o Brasil faz mais de 40 anos, então eu tenho acompanhado o desenvolvimento. Eu ainda lembro quando o Brasil exportava 2 bilhões de dólares, hoje em dia exporta 250 e algo, mas ainda falta muito, na minha opinião, falta muito cultura exportadora. Claro que nós temos, digamos, alguns setores de excelência. Eu imagino tipo uma Petrobras, uma Embraer, uma Natura, uma WEG, tem um monte de empresas aqui no sul tramonte. Eu não quero não esquecer ninguém, digamos. Nós temos exemplos de excelências, mas isso são 20, 30, 50 empresas sobre um universo de milhões de empresas. Então eu diria, eu faço a pergunta normalmente nos meus seminários: a gente está exportando ou são eles que estão comprando de nós? Essa é a grande pergunta. Eu estou vendendo ou estou sendo comprado? Tanto é verdade que às vezes, com o bendito assunto do escravo do câmbio, eu estou sendo comprado. A grande pergunta é se eu estou administrando a exportação ou eu estou gerenciando a exportação. Por isso que vocês estão fazendo muito bem isso aqui na universidade, vocês estão formando traders. Nós temos que formar gerentes, administradores, gente que faça a estratégia. Claro que precisa pessoal que faz a parte, digamos assim, administrativa, mas antes disso eu tenho que ter gerentes. Então, isso eu acho que nós temos que formar mais gerentes, mais engenheiros, mais traders, mais estratégia. Quer dizer, como eu estava falando antes, nós temos um monte de ideias. Eu acho que ninguém ganha do Brasil a nível de criatividade, mas nós temos que gerenciar isso. Então, nós temos que fazer mais gestão de ideias. De ideias nós já temos muito. O problema é colocar isso em um funil para que isso possa resultar em algo de positivo para o país. Ok. Professor, muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Foi uma honra aqui para o nosso programa Gestão SA contar com o seu conhecimento, com as suas dicas, e esperamos que a sua presença aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, possa estar nos ajudando ainda mais a desenvolver este mercado do comércio exterior. Assim espero e lhe agradeço muito. Foi um prazer ter contato com a sua audiência e nós voltamos na próxima semana com outro tema dentro da área de gestão, planejamento, estratégias em geral, com o nosso programa Gestão SA. TV Univates, para você, para o nosso Vale.